Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer nosso estudo, a leitura do livro do Gênesis, 49º encontro, Gênesis capítulo 11, do versículo de 1 a 32. É a primeira parte do texto. Nós vamos ler as primeiras tradições. A primeira parte, a leitura das fontes já vistas, né? Que no caso são aquelas tradições do século X, em que Javé é tratado com a palavra Javé, então javista. Esta passagem, né, do capítulo 11 da tradição javista, configura Gênesis 11, do versículo de 1 a 9, depois Gênesis 11, do versículo 28 a 30. Então aqui nós temos a tradição javista. De outro lado, a tradição sacerdotal, que é uma tradição do século V, que corresponde ao texto Gênesis 11, do capítulo de 10 a 27, e depois Gênesis 11, do capítulo Gênesis 11, do versículo 31 a 32. Então, a tradição javista, Gênesis 11, versículo de 1 a 9, Gênesis 11, versículo de 28 a 30. Tradição sacerdotal, Gênesis 11, versículo 10 a 27, depois Gênesis 11, versículo 31 a 32. Ouçamos, então, esse texto próprio de cada tradição. Tradição javista. Versículo 1. O mundo inteiro falava a mesma língua, com as mesmas palavras. Versículo 2. Ao emigrar do Oriente, os homens encontraram uma planície no país de Senaar, e aí se estabeleceram. Versículo 3. E disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e cozê-los no fogo. Utilizaram tijolos em vez de pedras, e piche no lugar de argamassa. Versículo 4. Disseram: vamos construir uma cidade e uma torre que chegue até o céu, para ficarmos famosos, e não nos dispensarmos pela superfície da terra. Versículo 5. Então Javé desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Versículo 6. E Javé disse: eles são um povo só, e falam uma só língua. Isso é apenas o começo de seus empreendimentos. Agora, nenhum projeto será irrealizável para eles. Versículo 7. Vamos descer e confundir a língua deles, para que um não entenda a língua do outro. Versículo 8. Javé os espalhou daí por toda a superfície da terra, e eles pararam de construir a cidade. Versículo 9. Por isso a cidade recebeu o nome de Babel, pois foi aí que Javé confundiu a língua de todos os habitantes da terra, e foi daí que ele os espalhou por toda a superfície da terra. Agora tem um salto e vamos para Gênesis 11, versículo 28 a 30. Versículo 28. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando seu pai Taré ainda estava vivo. Versículo 29. Abrão e Nacor se casaram. A mulher de Abrão chamava-se Sarai. A mulher de Nacor era Melca, filho de Arã.
que era pai de Melca. Versículo 30. Sarai era estéril e não tinha filhos. Aqui nós vemos o Toledot, a geração de Abraão, da tradição javista, que vamos encontrar no capítulo 12 de Gênesis. Na tradição javista, quando fala Deus usando o nome Javé. Agora vem a tradição sacerdotal do século V. Compõe o capítulo 11, do versículo 10º ao versículo 27. Versículo 10º, dessa tradição sacerdotal, século V. Esta é a descendência de Sem. Quando Sem completou 100 anos, gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Versículo 11. Depois do nascimento de Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Versículo 12. Quando Arfaxade completou 35 anos, gerou Salé. Versículo 13. Depois do nascimento de Salé, Arfaxade viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Versículo 14. Quando Salé completou 30 anos, gerou Éber. Versículo 15. Depois do nascimento de Éber, Salé viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Versículo 16. Quando Éber completou 34 anos, gerou Faleg. Versículo 17. Depois do nascimento de Faleg, Éber viveu 430 anos e gerou filhos e filhas. Versículo 18. Quando Faleg completou 30 anos, gerou Reu. Versículo 19. Depois do nascimento de Reu, Faleg viveu 200 anos e gerou filhos e filhas. Versículo 20. Quando Reu completou 32 anos, gerou Sarug. Versículo 21. Depois do nascimento de Sarug, Reu viveu 207 anos e gerou filhos e filhas. Versículo 22. Quando Sarug completou 30 anos, gerou Nacor. Versículo 23. Depois do nascimento de Nacor, Sarug viveu 200 anos e gerou filhos e filhas. Versículo 24. Quando Nacor completou 29 anos, gerou Taré. Versículo 25. Depois do nascimento de Taré, Nacor viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Versículo 26. Quando Taré completou 70 anos, gerou Abrão, Nacor e Harã. Versículo 27. Esta é a descendência de Taré. Taré gerou Taré gerou Abrão, Nacor e Harã. Harã gerou Lote. Aí dá um salto. Vamos para Gênesis, capítulo 11, versículo 31 a 32. Taré tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de Abrão. Ele os fez sair de Ur, dos caldeus, para que fossem à terra de Canaã. Mas quando chegaram a Harã, aí se estabeleceram. Versículo 32. Ao todo, Taré viveu 205 anos, depois morreu em Harã. A tradição sacerdotal tem como uma das características genealogia, para dar um sentido histórico.
e também um sentido de origem. Então, depois que a gente viu essas duas tradições, que compõem esse capítulo 11 do livro do Gênesis, então, já vista do século X, sacerdotal do século V, né? Nós então agora, né, vamos ver, né, essa explicação, né, paulatinamente sobre cada versículo desse texto de Gênesis. E assim possamos compreender a primeira parte, que trata da Torre de Babel, e a segunda parte, que trata da geração de Sem, que é o primogênito de Noé, até chegar em Abrão, né, que aí vai começar então uma nova, né, uma nova etapa do livro do Gênesis, que fala justamente sobre a questão da descendência de Abrão, né, da promessa feita a Deus a Abrão. E assim nós vamos poder entender a Toledot, a geração de Abrão, e também depois, né, Isaac, Jacó, até chegar a José no Egito. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.